Olá, seja bem-vindo a mais um programa Opinião. Hoje nós vamos saber um pouco mais sobre o Interleges, um programa criado pelo Senado há mais de 15 anos, cujo objetivo sempre foi modernizar as casas legislativas de todo o país. Aí entram as assembleias legislativas e também as câmaras de vereadores. O nosso entrevistado de hoje é o Haroldo Tágira, ele que é o diretor do Interleges. O Haroldo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é uma satisfação, uma honra estar aqui participando da TV Assembleia e vamos esclarecer o funcionamento do programa Interleges. A gente agradece. Bom, vamos começar então explicando para os nossos telespectadores o que é o Interleges, o conceito do Interleges. Ele foi criado baseado em 4 pilares. Quais são esses pilares? Bom, o Interleges está sustentado, a missão do Interleges é a modernização do poder legislativo, E o conceito de modernização na qual o Interleges trabalha está sustentado em 4 pilares, como você falou. O primeiro pilar é a qualificação dos recursos humanos, Nenhuma instituição pode ser considerada moderna se o seu quadro de colaboradores não estiver devidamente qualificado para o exercício das suas atribuições. O segundo pilar, modernização, sempre nos remete à ideia de tecnologia, de desenvolvimento na área de computacional, informática e assim sucessivamente. Então este é o segundo pilar, na área tecnológica, e o Interleges tem produtos de ponta, tem desenvolvido produtos muito bons nessa área. O terceiro pilar é a comunicação social. Por que a comunicação social? Porque uma casa legislativa é uma casa que produz, como o próprio nome já remete, parlamento, a palavra tem a origem etimológica no sentido parlar, significa falar. É uma casa que produz discursos, é uma casa que produz diálogo, e esse diálogo todo precisa ser com a sociedade. Não é um parlamentar, um orador, fazendo um discurso para outro orador, mas um parlamentar, enquanto representante da população, fazendo um discurso para um outro segmento da população. E esse discurso que acontece no parlamento precisa ser expandido para a sociedade como um todo. Essa é a função da estrutura de comunicação social das áreas, das diversas casas legislativas. Portanto, uma casa legislativa moderna precisa ter uma estrutura de comunicação moderna também. E o quarto e último pilar diz respeito à produção legislativa em si. É preciso que as leis sejam leis de qualidade, sejam leis bem redigidas, bem elaboradas, enfim, precisa que haja, a produção legislativa seja uma produção de qualidade também, que é o pilar que nós chamamos de pilar da informação. O senhor assumiu a diretoria do Interleges há pouco mais de um ano, Mas já dá para dar um diagnóstico para a gente de avanço, desses 15 anos de Interleges em todo o Brasil, Haroldo? Qual o balanço que o senhor faz desse tempo? Olha, nesses 15 anos o balanço do Interleges é extremamente positivo, O Interleges tem dado a sua colaboração no momento histórico que a sociedade brasileira vive, no seu período mais longo de uma democracia estável, institucionalizada e consagrada. Então, tudo isso tem a ver também com o trabalho que o Interleges faz. Até porque a segunda pergunta, naturalmente, que se faz, por que devemos trabalhar para modernizar o poder legislativo? Por que uma casa legislativa deve ser moderna, tem que ser moderna? Porque é no parlamento, é nas casas legislativas que a democracia se materializa. E se nós queremos construir uma sociedade democrática, nós temos que construir instituições democráticas sólidas, modernas e eficientes. E o Interleges tem dado uma grande contribuição nesse sentido. Ao longo desses 15 anos, nós estamos vivendo a segunda fase do programa Interleges, que a gente chama o Interleges 2, que é justamente onde houve a abertura do leque do conceito de modernização. No primeiro momento, o Interleges era muito focado na parte de tecnologia propriamente dita. No segundo momento, a partir de 2005, o Interleges abriu o leque da modernização, e a modernização alcança esses 4 pilares que nós falamos. E o saldo é muito positivo. Nós temos muitas câmaras municipais espalhadas pelo Brasil que, com a ajuda do Interleges, com a colaboração do Interleges, são câmaras modernas, eficientes, e nós estamos falando de um país continental, com dimensões continentais, com 5.560 e tantos municípios, 5.560 casas legislativas que precisam de apoio, que precisam de colaboração, e mais. O Interleges, o Senado Federal, por intermédio do Interleges, é o único programa na sociedade brasileira voltada para a modernização do Legislativo. É até, de certa forma, um contrassenso que a gente
que a gente fala. A sociedade brasileira, num determinado momento, lutou tanto para redemocratizar o poder legislativo. Há uma geração de brasileiros tão engajadas, todos lembram da grande campanha nacional que foi a Diretas Já, o movimento da Diretas Já, o movimento da Constituinte. Terminada a Constituinte, feita as primeiras eleições, simplesmente esqueceram o poder legislativo. Nós não temos uma universidade no Brasil com cursos voltados para a qualificação de profissionais para trabalhar no legislativo, né? Nós não temos no curso de Direito, por exemplo, não tem uma disciplina, nenhuma faculdade de Direito no Brasil que tem cursos de processo legislativo. Deveria ter. Nós só temos, a bem da verdade, uma única universidade no Brasil, a Universidade Federal de Minas Gerais, que possui um centro de estudos legislativos. As demais universidades não estão interessadas no poder legislativo? Claro que estão interessadas, mas eu diria que foi um descuido dessas universidades e agora todos devem se voltar para ajudar o poder legislativo. Porque, tudo bem, restabelecemos a democracia, as casas legislativas estão aí, mas queriam que elas se modernizassem por si só? Não dá para esperar que a modernização fosse por geração espontânea. É preciso que nós trabalhemos para ajudar essas instituições, que nós trabalhemos para modernizá-las, e o Interlege faz esse trabalho. E faz até o convite para que todos se envolvam nesse movimento. Que as universidades deem uma atenção maior para o poder legislativo, tanto no sentido de qualificar, como pensar o poder legislativo como um todo, e nós possamos ter, de fato, uma democracia cada vez mais forte, cada vez mais consolidada, e, diria até, a sociedade brasileira não quer de forma alguma um retrocesso nesse sentido. A manutenção da democracia é o maior anseio do povo brasileiro. A sociedade brasileira não abre mão do direito de reivindicar os seus direitos, do direito de expressar livremente as suas opiniões, os seus posicionamentos, que é algo que às vezes as pessoas até não percebem. Mas num regime mais fechado, mais centralizado, até a maneira das pessoas se vestir não é tão livre assim, não. As pessoas têm restrições até nesse sentido, né? E a população brasileira não abre mão desse direito. A manutenção da democracia é o maior anseio da sociedade brasileira. Modernizar o legislativo significa atender o maior anseio da nossa população. Essa colocação do senhor é importante, porque temos uma situação, né, de transparência que está sendo cada vez mais cobrada pela própria população, a transparência dos atos, né, das ações do poder público. E a gente encontra uma situação, até, né, agora está melhorando com esse trabalho do Interleges, mas uma situação complicada que é essa que o senhor pontuou, a falta de qualificação de pessoas para poder justamente fazer esse trabalho e trazer a população para essas discussões que acontecem em todos os níveis do legislativo. Inicialmente, o Interleges, como o senhor colocou, fazia só tecnologia, né? Computador, impressora, sistemas de computadores, essas coisas, acesso à internet. Aquelas salas de videoconferência, né? Deu um salto de lá para cá. E hoje, o senhor percebe que as câmaras, por exemplo, de vereadores, que a gente vê que tem mais dificuldade para chegar num ponto aceitável, num ponto ideal, o senhor percebe um avanço nesse sentido? Sim, é um grande avanço, né? Primeiro a gente tem que ter em mente que a modernização não é um fim que a gente quer chegar. Eu quero chegar ali na modernização. A modernização é um processo permanente. A busca da modernização não pode ser abandonada nunca. O que hoje é moderno, há 5 anos atrás ninguém nem imaginava. E o que há 5 anos atrás era moderno, hoje é completamente banal, completamente até obsoleto em muitas coisas. Então a meta da modernização ela não se esgota. Ela é permanente, temos que estar sempre conectado com as novas tecnologias, sempre conectado com as novas, enfim, a dinâmica da sociedade, permanentemente. Há, sim, um interesse muito grande das câmaras municipais em se modernizar. A gente percebe um engajamento muito grande, muitos parlamentares, muitos presidentes de câmaras, às vezes, até sacrificam sua agenda política, né, para o desenvolvimento da Câmara, para o fortalecimento da Câmara, e a população em geral reconhece isso, né? O Poder Legislativo é extremamente complexo e muito interessante, a dinâmica do Poder Legislativo. Uma Casa Legislativa é das instituições mais dinâmicas de uma sociedade, né? O Poder Legislativo é o mais criticado, mas é o mais querido, é o mais aberto, é o mais transparente, é onde a população verdadeiramente se sente em casa. Representada. Representada. Né? Por isso que se vira uma casa legislativa.
a população efetivamente se sente em casa, a população circula, todas as casas legislativas são assim, o Senado Federal é assim, aqui a Assembleia do Espírito Santo também é assim, a população circula livremente, consegue rapidamente chegar à autoridade, ao parlamentar, tem fácil acesso ao parlamentar, cumprimenta o parlamentar e a população gosta. Se você for ao Senado Federal, nós temos um serviço de visitação pública, as pessoas adoram quando passam um senador e tiram foto com o senador, tiram foto com o parlamentar como se fosse um popstar, um artista famoso. Há uma identidade muito grande, mas a população também critica, claro, e a população tem o direito de criticar e deve criticar, porque a partir dessas críticas é que vem a necessidade da modernização, é que vem a necessidade de aperfeiçoar ainda mais os trabalhos legislativos. Falando no trabalho do Interleges, né, que é baseado em 4 pilares, e um desses pilares aí vem justamente a questão da divulgação do trabalho dos deputados, dos vereadores, uma forma também de resgatar um pouco a autoestima e mostrar de fato um trabalho que tem sido feito e que as pessoas às vezes não reconhecem, né? Exatamente. Como eu disse, o trabalho do Legislativo é um trabalho na oratória, na fala, ou seja, um trabalho no diálogo. E é preciso que esse diálogo seja um diálogo social. Não são 30 parlamentares discutindo um com o outro. São 30 segmentos da sociedade discutindo entre si para a tomada das decisões, desde as questões, às vezes até mais simples, como nome de uma rua, nome de uma rodovia, até a questão mais complexa, que é o orçamento daquela comunidade. Onde vamos gastar o dinheiro que pertence a todos? Em que deve ser gasto esse dinheiro? Vai se gastar esse dinheiro na construção de casas populares, vai se gastar esse dinheiro na construção de hospitais, vai se gastar dinheiro em educação, vai se gastar dinheiro em estradas, enfim. Essa decisão é uma decisão tomada pelos parlamentares, é claro, mas em perfeita sintonia com os interesses da população. Por isso que a sociedade precisa estar atenta aos trabalhos legislativos, precisa estar em sintonia com o trabalho legislativo, precisa que a Casa Legislativa esteja em permanente diálogo com a sociedade. E esse diálogo não pode ser feito, não dá para chamar, vamos todo mundo numa praça para a gente fazer. Não, é feito através dos instrumentos de comunicação social. Então, o trabalho da estrutura de comunicação social de uma Casa Legislativa é um trabalho de suma importância, tem que ser feito com qualidade, tem que ser feito com profissionais qualificados, tem que ser feito com os instrumentos mais modernos e tem que ter acesso total à população. Agora, tem uma questão que já é inerente mesmo ao próprio poder, né? A questão do cenário do poder, né? Que é a rotatividade de pessoas ali. No caso de uma Câmara de Vereadores, por exemplo. Como é que lida com essa situação, com essa troca permanente? Enfim, isso faz parte da dinâmica e da realidade do poder legislativo. Não só do poder legislativo. Em muitos lugares você tem uma dinâmica de alternância de pessoas, alternância de quadros, e às vezes você tem dificuldades na continuidade dos trabalhos. O trabalho que vinha sendo bem desenvolvido por uma geração, por uma equipe, por um momento, infelizmente acaba não tendo continuidade com um novo grupo que chega. Mas o que nós fazemos é nunca desistir. Nós estamos sempre motivados, estamos sempre interessados, queremos manter acesa a busca da modernização, o anseio da modernização. E o grande trabalho que o Interlege faz é do convite a vamos todos se modernizar. Vamos todos se modernizar. O Interlege não tem uma fórmula pronta de modernização a apresentar e dar para as pessoas. O Interlege tem um convite forte, vamos nos modernizar, porque a sociedade quer. Vamos atender o anseio da população. Bom, Haroldo, a gente vai continuar nosso bate-papo daqui a pouquinho, a gente vai para um rápido intervalo, um instantinho só. E você que está em casa acompanhando o programa Opinião, não saia daí. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Opinião, que hoje está recebendo o diretor do Interleges, lá do Senado Federal, Haroldo Tágira. A gente está no bate-papo sobre os avanços desse programa criado há mais de 15 anos para modernizar as câmaras legislativas de todo o país. Bom, Haroldo, quais são as metodologias utilizadas para poder colocar esse trabalho adiante? Bom, o primeiro ponto que a gente tem que considerar é o seguinte: só se moderniza quem quer.
né? Não adianta você vir com computadores de última geração, não adianta você vir com sistemas da mais alta performance, se não houver um interesse legítimo e verdadeiro em se modernizar, né? E o Interled, ciente disso e respeitando isso, o Interled não força ninguém a participar do programa de modernização. A primeira ação do Interled nesse aspecto de metodologia é de convite, é de convencimento às casas legislativas a serem modernizadas. Então, o primeiro passo que a gente faz é uma visita, que é quase uma visita de cortesia, que as pessoas acham assim, isso não tem importância. Tem uma grande importância no sentido de convencer a casa legislativa a se envolver no projeto, a ter a verdadeira intenção de se modernizar, né? Esse trabalho que a gente deu o nome de diagnóstico, é feito no Brasil inteiro. A equipe do Interled saem equipes do Interled visitando as câmaras municipais pelo país afora, né? Visitando individualmente cada uma dessas casas. A gente tenta conhecer um pouco mais a realidade da casa e aí a gente desenvolve um trabalho específico e próprio para cada uma das realidades que a gente observa, para cada casa. O Interled não tem uma fórmula pronta de modernização para chegar e implementar. O Interled tem as portas abertas para discutir a modernização, a troca de experiência e oferecer enfim, leque de produtos que possam colaborar com a modernização. E o Interled também atua muito no sentido da busca de parceiros que possam funcionar como polos, né, enfim, centro de apoio à modernização de uma determinada região. Nesse aspecto, as assembleias exercem um papel fundamental, como tem sido aqui a Assembleia do Espírito Santo. O trabalho que nós desenvolvemos aqui nesse momento não é nem voltado para os servidores da Assembleia, é voltado para os servidores das câmaras, mas sem o apoio da Assembleia nós nunca conseguiríamos realizar. Então é um polo, a Assembleia funciona como um polo de disseminação das boas técnicas de modernização. Da mesma forma, algumas outras cidades podem assumir esse papel de uma câmara polo, de uma câmara modelo, né? Modelo não que as outras devam copiar, mas modelo no sentido de que ela é um centro de apoio para a região, né? E muitas câmaras no interior do Brasil afora atuam nesse sentido, né? Muitas câmaras se colocam nesse papel, não só da sua própria modernização, mas de colaborar com as câmaras vizinhas. O outro importante aspecto que o Interled incentiva muito é a integração, né? Ninguém se moderniza sozinho, né? Quanto mais isolado você quiser, mais ou menos moderno você vai ser. Pode ter certeza. Quanto mais você se isola, você só perde. Então a integração também é um fator importante que o Interled favorece e incentiva muito. Para isso a gente costuma promover encontros que vamos discutir determinados temas, vamos promover algumas palestras, mas um dos principais objetivos do encontro é fazer as pessoas se encontrarem, se conhecerem, interagirem entre si, trocarem experiências e até criarem laços de coleguismo, de amizade. Afinal, somos todos do poder legislativo, né? Somos todos da mesma estrutura de poder dentro da sociedade, cada um na sua região, e só temos a ganhar com esse encontro, esse entrosamento, né? Tanto que o lema do Interled é um poder legislativo mais integrado e mais moderno. O Interled conseguiu chegar em todas as câmaras do Brasil ou ainda não? Quase todas. Nós temos um número de adesão aí que chega próximo a 90%. Agora é muito provável que todas as câmaras conheçam o Interled, né? Aqui no Espírito Santo. Todas, aqui no Espírito Santo, né? Ou ações individuais para todas as câmaras, ou como uma ação aqui na Assembleia que participa de um determinado grupo de câmaras. Então, se você contar esse histórico de 15 anos, todas as câmaras já participaram de alguma ação voltada à modernização promovida pelo Interled em parceria com o Interled. O senhor mencionou que a adesão ela não é obrigatória, não é né? obrigatória. Ela é voluntária. E como é que ela acontece? Procura por vocês procuram? Acontece de todo tipo, né? É uma satisfação para a gente quando a gente recebe uma visita de uma equipe da Câmara, né? Seja um corpo funcional ou parlamentares. É relativamente comum presidente de câmaras estando em Brasília visitarem o Interled. E, coincidentemente, na verdade não é coincidência, essas câmaras que nos procuram são as que estão mais interessadas em se modernizar e os resultados são maiores, são visíveis, né?
O Interleste também sai atrás das câmaras, o Interleste também vai às câmaras, liga para as câmaras, procura, insiste, queremos, enfim. E, em via de regra, nós somos muito bem recebidos também. Somos muito bem recebidos, não temos predileção nenhuma, na verdade, temos um mapeamento das câmaras, onde é feito uma distribuição, né, proporcional pelo Brasil afora, e fomos em todos os lugares, todas as regiões, todos os estados do Brasil, permanentemente, constantemente. Temos ainda, como o senhor mencionou, algumas câmaras, né, de vereadores que ainda não tem sequer aquele início, né, nenhuma impressora, nenhuma internet, muito menos uma capacitação aí para os funcionários, servidores. É uma realidade que, para a gente que já está acostumado a lidar com a internet todos os dias, com essa troca de informação, é fora da nossa realidade, né, Haroldo? Mas existe muito ainda, né? Existe. O Brasil é um país muito grande, né, territorialmente muito grande, e algumas regiões são de difícil acesso. Então, se é difícil as pessoas chegarem lá, imagine chegar a tecnologia, chegar e a comunicação, né? O Interleste também ajuda, colabora nessa área. No passado, o Interleste já distribuiu kits de informática e o Interleste pretende distribuir novamente kits de informática. Nós estamos, nesse momento, num processo administrativo dentro do Senado Federal para compra de kits de informática para distribuir pelo Brasil afora, né? Mas, como eu falei, a tecnologia é apenas um dos pilares da modernização, né? E é preciso que haja uma contrapartida, pelo menos, principalmente até eu diria, de vontade de se modernizar. Não adianta, nós podemos doar um parque de informática completo, podemos doar todos os equipamentos para a montagem de uma televisão, com câmeras, com microfones, equipamentos. Se não tiver interesse em modernizar, os equipamentos não vão ser utilizados, vão ficar encostados, enfim. O que nós precisamos principalmente é da vontade, né? Da motivação interior das pessoas em se modernizar. E, felizmente, eu dou esse testemunho, é muito comum. Há um interesse muito grande em se modernizar. A grande maioria das câmaras dos países estão interessadas nisso, tem trabalhado para isso, tem se esforçado para isso. É preciso que mais instituições se juntem ao Interleste e deem a sua colaboração, principalmente as universidades. Dentro desses pilares aí que o senhor mencionou, existe também a capacitação, como a gente também já falou. Essa capacitação é voltada só para os servidores dos legislativos ou alguém, né, outra pessoa de fora que tem interesse em fazer, pode fazer também? Não, só do legislativo mesmo. O objetivo do Interleste é o poder legislativo, né? Obviamente que nós nunca vamos fechar as portas e impedir que uma pessoa interessada em participar e colaborar, todos serão sempre bem-vindos. Mas o nosso foco é o poder legislativo, é a modernização do poder legislativo. Havendo espaço, havendo vaga, a gente aceita de bom grado a participação de colaboradores de outros órgãos, de outros poderes, e até acontece, é relativamente comum, mas sempre na disponibilidade de vaga, sempre na existência de vaga, né? Alguns ministérios, principalmente o Ministério da Cidade, sempre mantém contato com o Interleste, enfim, são ações muito parecidas, mas o Ministério da Cidade trabalha com as prefeituras, o Interleste trabalha com as câmaras de vereadores, né? Como o senhor avalia, Haroldo, o impacto de um projeto como esse? Já tem aí 15 anos, mas ainda tem muito caminho pela frente, né? Pelo que a gente está conversando. Como é que o senhor avalia o impacto de um projeto como esse na sociedade daqui a alguns anos? Olha, eu costumo dizer que o programa Interleste ele não é uma política pública, nem é uma política de governo. Ele é uma política de Estado. Então, o impacto está na construção da sociedade que nós queremos. Nós queremos uma sociedade moderna, uma sociedade igualitária, uma sociedade em busca do desenvolvimento, e nós temos a plena convicção de que a democracia é o instrumento, é o caminho a se alcançar esse objetivo. Então, nós queremos uma sociedade democrática, com instituições democráticas consolidadas, fortes e que atendem aos anseios da população. Por isso, o impacto é um impacto muito profundo. É um impacto muito profundo que, a princípio, não poderia até não ser perceptível, mas é muito profundo e diz respeito à manutenção do maior anseio da população brasileira. A população brasileira, né, após a redemocratização do país, vivendo aí aproximadamente 25, 30 anos de regime democrático, ela não admite nem ao menos discutir o fim do regime democrático, né? Não há no horizonte, não há, né, em todas as discussões que a gente vê, nem mesmo a possibilidade de um retrocesso, da volta de um regime centralizador, que a população brasileira quer manter firme o direito de reivindicar os seus direitos e principalmente o direito de expressar as suas opiniões, os seus pontos de vista. E como eu disse, essa manifestação muitas vezes vem até pela maneira como as pessoas se vestem,
né? Pelo modo de vestir e assim sucessivamente. Então, esse impacto do programa Interlege é um impacto muito profundo e é um impacto na construção do caminho, que é a democracia, para um desenvolvimento social. O maior desafio que o senhor considera, né, daqui para frente, de acordo com as metas estabelecidas? Olha, o maior desafio é o da motivação, é de convencer principalmente os parlamentares, né? O quadro funcional das câmaras, de uma maneira geral toda, é muito receptivo. E nesse momento que acabamos de ter eleições municipais, e se fala, ainda não se tem uma estatística muito precisa, mas pelo menos uma renovação de 40%, 45%, né, é de convencer esses novos parlamentares da necessidade da busca da modernização para que essas pessoas dediquem parte da sua agenda, parte do seu tempo, trabalhando pela modernização, né, pela qualificação dos quadros pessoais, pela qualificação das casas legislativas como um todo, para que todo o trabalho que seja feito não tenha que meio que voltar para o início, né, para darmos sequência nesse movimento e construirmos câmaras cada vez mais modernas. Quais são as novidades para 2013? Olha, a grande novidade é a manutenção do interesse, né? Há um grande programa de receptivo aos novos vereadores, aos novos parlamentares, de envolvimento, enfim, de apresentar os trabalhos legislativos, que é um trabalho complexo, não é um trabalho simples, né? De explicar as regras do funcionamento de uma casa legislativa, as regras do processo legislativo, até mesmo uma discussão mais aprofundada sobre as funções do vereador e, talvez a grande novidade, seja trazermos para a pauta dos debates a ética no exercício da atividade política, né? Vamos discutir os valores morais na política. Eu acho que é uma questão da primeira hora para a sociedade brasileira, né? A sociedade brasileira tem discutido muito valores morais, tem discutido muitas questões da ética, então vamos trazer essa discussão para dentro das casas legislativas, para bem próximo, né, dos parlamentares. Bom, quem tiver ainda alguma dúvida sobre o Interleges, tem um site, né, do Interleges, Temos, né? O site é interleges.leg.br, né? É .leg por quê? Porque somos um órgão do Legislativo e estamos sempre à disposição para esclarecimentos, enfim, para o que tiver ao nosso alcance. Ok, Haroldo, a gente agradece a sua participação aqui no nosso programa. Obrigado, Verônica. A gente que agradece. Bom, encerramos aqui mais uma edição do programa Opinião, que hoje recebeu o diretor do Interleges do Senado Federal, veio aqui à Assembleia Legislativa para participar de um curso sobre jornalismo no Legislativo e nos concedeu essa entrevista aqui no programa Opinião. A você que esteve conosco até agora, muito obrigada pela audiência de sempre. Eu te espero no nosso próximo encontro. Até lá!